A paz do Senhor. Nossas boas-vindas a todos vocês que vêm participar presencialmente do Congresso EBD 2025. Uma felicidade para nós encontrar tantas pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus. Por gentileza, nos coloquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Mais alguns estão se aproximando, certamente. O preletor já está a caminho aqui do templo e nós vamos fazer esse momento inicial, um devocional abreviado, para que haja oportunidade a todos de assistir às mensagens. Assim, tem alguém do seu lado, vamos orar uns pelos outros, agradecendo o nosso Deus, e com esta oração damos por abertos os trabalhos deste Congresso EBD 2025. Senhor nosso Deus, nosso Pai, de quem vem todo o dom perfeito, toda a boa dádiva, o Pai das luzes em quem não há mudança, nem sombra de variação. O Eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos redimiu com o sangue de Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Aqui estamos mais uma vez, Deus querido, a família do Senhor, o povo adquirido pelo Senhor, para contemplar a Tua formosura e aprender no Teu templo. Senhor Deus, inspira, Senhor, mais uma vez, aquele que conduzirá a ministração da palavra. Ilumina o nosso entendimento pelo Teu Espírito Santo, para compreendermos a Tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Aceita, Senhor, a oração de cada um dos Teus servos, de cada família, meu Deus. Precisamos da Tua bênção, da Tua provisão, da Tua proteção. Pai Celestial, abençoe estes trabalhos na noite de hoje, a noite de amanhã, que, ó Deus, tem objetivo de edificar ainda mais a escola bíblica dominical, seus professores e alunos. Assim, bondoso Pai, te agradecemos por todos eles que militam, Senhor Deus, semanalmente na escola dominical. Abençoe seus líderes, professores, auxiliares, alunos, que a Tua bênção esteja sobre todos. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares. A coordenação geral deste campo, no que diz respeito à escola bíblica dominical, está aos cuidados do pastor Samuel Leme e a sua esposa Alexandra. Eles vão distribuir as oportunidades. Vamos acompanhar. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um seminário da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a vida de cada líder, a cada dirigente da congregação, também pela vida do pastor Euclides, também pela vida da irmã Licinha, que tem apoiado esse trabalho, e a confiança que tem dado a nosso respeito nas nossas mãos. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. O pastor Daniel estará louvando a Deus com 2 hinos da harpa cristã. Pai do Senhor, irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino de número 127. 127. Que realmente o Senhor venha falar conosco nesta noite. O Senhor está aqui, irmãos. Glória a Deus. A ceifa está chamando. Quem quer ir podia procurar. Aleluia.
almas que no mundo vão chorando, sem da salvação partir. Fala, Deus. Aleluia. Adore ao Senhor com vida nesta noite. Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Fala, fala, Deus. Se alegra tendo ao ver o profeta Deus se aproximando. Considere-se pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o teu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, torna-me com brasas do altar. Fala, Deus, se alegra tendo ao teu andar. Muitos santos que vão expirando, sem ter esperança em ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva ao céu. Fala, Deus. Glória a Deus. Fala conosco, Senhor. Oh, aleluia. Louvado é o teu nome. Fala, Deus, se alegra tendo ao cantar. Breve os trabalhos serão feitos, bênçãos vão servos saudará, bem-vindo. Essa palavra espera a pensar. Fala, Deus, aleluia. Fala, Deus, com brasas do altar. Fala, fala, Deus, se alegra tendo ao cantar. Aleluia. Ouça a voz do Senhor falar contigo nesta noite. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu cantar. Glória a Jesus. Aleluia. Na sequência, vamos louvar o Senhor com o hino de número 290.
Glória a Deus. Que o Senhor derrame do teu Espírito sobre cada vida, cada coração nesta noite. Nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Que a ti vem, confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se deter. Teu Espírito vem, derrama. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Vem, confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Nos mais da tua graça, Deus me faz a voz se perceber. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Que a ti clama, vem, confirma a petição. Os dons do teu Espírito faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra si, meu Redentor. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas pudeste o coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Que a ti clama, vem, confirma a petição. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe cada irmão nesta noite. Amém. Fiquemos em pé. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 11, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Evangelho do Senhor Jesus,
segundo escreveu Lucas, capítulo número 11, do verso 1 ao versículo de número 4. Logo em seguida, o pastor Walter estará orando com os irmãos. Amém? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Meus amados, eu saúdo com a paz do Senhor. Alguém precisa das nossas orações? Levanta as mãos. Oremos então. Senhor Deus, a nossa gratidão, Senhor, por ter nos trazido aqui à Tua casa nesta noite, em comunhão uns com os outros, Senhor, para aprender de Ti a Tua santa, bendita e eterna palavra, que ela venha ao nosso coração, Senhor, usando assim o preletor desta noite, aquele que está preparado para nos ensinar, Senhor, que o Teu santo e glorioso Espírito possa estar operando em cada vida, em nossos corações, para que possamos aprender de Ti, Senhor, cada dia mais, ó Deus, em conhecê-lo pela palavra que está escrita, Senhor, que também foi pregada. Venha nos abençoar, Senhor, derramando sobre nós o Teu Santo Espírito, também as mãos que se levantaram, Senhor, como pedido de oração. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor, aqueles que precisam, aqueles que estão hospitalizados, no hospital, mesmo em sua casa, onde estiverem. Ó Deus, consola lá, Senhor, Tu és o bálsamo para aquela vida, dando a ele a Tua bênção e a Tua graça. Pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. A paz do Senhor, amada igreja, amém? Somos gratos a Deus por mais um ano, podemos estar aqui aprendendo da palavra do Senhor. Alguns esclarecimentos de como ocorrerá o nosso culto nessa noite. As crianças têm atendimento aqui ao lado. A tia Shirley e a tia Dani estão com uma equipe ali para receber as crianças de 3 a 10 anos de idade, tá? Então, os pais quiserem levar as crianças ali, elas farão o cadastro, colocará o nome e identificação na criança, tá joia? Nosso culto ocorrerá como já tem ocorrido em alguns anos, né? Nós teremos a primeira parte de 45 minutos da ministração da Palavra de Deus. Depois nós teremos a palavra de oferta, o hino, e logo após o pastor retoma mais 45 minutos da ministração da Palavra de Deus. Eu vou passar para o pastor Euclides, que ele fará a apresentação do nosso preletor dessa noite. Muito bem. Pastor Wilson Faraço, esposo da Adriana, e o filho Wilson Júnior. Ali está, ali estão, muito bem. Vem lá de São Paulo, é uma honra para nós recebermos vocês. Que Deus abençoe a estada de vocês aqui entre nós. Vamos dar boas-vindas para eles? Façam assim, digam amém. Amém. Muito bem, podem tomar os seus lugares. O pastor Wilson, meus irmãos, tem um extenso currículo, mas naquilo que diz respeito à igreja, ele é pastor setorial no setor 34 em São Paulo, que é o setor que está no bairro de Pinheiros. Ele também é escritor, ele é coordenador de teologia em nossa faculdade FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, FAESP, que está sob os cuidados do Ministério Belém, né? Muito bem. Ele passará para vocês, certamente, as atividades que realiza ali,
juntamente e delegadas pelo próprio pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, e é coordenador daquele curso que vocês vão ouvir muito falar ainda essa noite. Então, nós temos esse presente recebido de Deus, para em 2 noites recebemos um pouco da experiência do pastor Wilson. Vamos agora mesmo, já de imediato, nos colocamos de pé, por gentileza, para receber o preletor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor para todos. Amados, tome o vosso assento, por gentileza. Eu quero, queridos, neste momento, tributar a Deus toda a honra, glória e louvor, por poder pela primeira vez, poder estar aqui junto dos irmãos desta cidade, de nossa igreja, aqui em Pindamonhangaba. Falei direitinho? Eu fiquei com a impressão de que naquele programa do Raul, ele ficava fazendo um trava-língua com esse nome. É verdade? Pois é, mas eu vim treinando, viu? Pindamonhangaba, né? Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e por hoje Deus me trazer aqui para servi-los com ministrações da palavra de Deus. Glorificar ao Senhor pela liderança do pastor Euclides. Muito obrigado por nos conceder esta oportunidade de poder não só conhecer a cidade, conhecer a igreja, mas eu julgo ser muito mais especial conhecer uma parte do povo, que certamente, essa é a minha convicção, nós nos encontraremos lá nos céus. Queridos, também agradecer hoje a presença da minha família. Está faltando ainda a minha filha primogênita, que estava no trabalho. Ela saiu bastante tarde, agora às 7 horas. Quando eu estava chegando aqui, ela estava saindo lá. Mas comigo vem a minha esposa, Adriana. Este mês, no dia 21 agora, semana que vem, nós completamos 26 anos de união conjugal. Então eu sempre falo isso quando ela vem comigo, porque quem olha ela e quem me vê, acha que é fruto de um segundo casamento e ainda me julga dizendo que eu casei com alguém muito mais nova do que eu. Mas isso é fruto do tempo e do desgaste mesmo. Mas nós temos idade bem parecida, eu brinco que a gente fica, ela fica me perseguindo, é a maior perseguidora. Porque ela faz aniversário em janeiro, eu faço aniversário em junho. Agora em junho eu fiz 45 anos e ela ficou com 44. Aí ela me persegue. Quando chegar em janeiro ela alcança, fará 45. Chega em junho eu passo ela de novo e a gente está nessa brincadeira faz tempo já. Então quero louvar a Deus pela vida da irmã Adriana e meu filho, que carrega o meu nome, o Wilson Faraço Júnior, que também tem sido de bênção para mim no meu ministério e também, claro, em nossa vida. Queridos de Deus, eu fui informado deste trabalho, fiquei muito feliz e honrado por ser convidado, pois este trabalho tem o cunho educacional. Estamos falando da educação cristã, um trabalho movido pela escola bíblica e que, sem dúvida alguma, todos aqueles que auxiliaram o pastor Euclides aqui, na coordenação, não é, na liderança do trabalho com todo o campo, estão preocupados com esta área tão importante que é a área da educação. Antes de eu levá-los para um estudo e abrir a Bíblia aqui com vocês e nós estudarmos, eu devo vos dizer que, assim como os irmãos, esta área, ela é uma área de minha preocupação. Quando eu iniciei na fé, isso já fazem 26, 27 anos, quem me ganhou para Jesus foi aquela senhora moça que está ali. Ela me ganhou para Jesus e para ela também. E quando ela me trouxe de volta ao Evangelho, eu me apliquei bastante no estudo, mas éramos de um local, um vilarejo, no
interior noroeste do nosso estado, ali, talvez vocês conheçam, Mirandópolis, mas era um vilarejo um pouco à frente ainda, um vilarejo chamado de Amandaba. Os recursos para o estudo, ele era muito pequeno. Não tínhamos bíblias de estudo na época. Estava lançando a Bíblia de Estudo Pentecostal do Donald Stamp, e eu lembro-me que eu financiei essa Bíblia pagando, acho que em 12 ou 24 vezes. Então a dificuldade era imensa. E eu já tinha naquela época um apetite, um desejo muito grande pela área do estudo. E Deus, que trabalha tanto o querer, quanto trabalha também o efetuar, colocou no meu coração que eu deveria buscar a Ele para servir a Ele melhor por meio do estudo. O início foi um início, creio, como que os demais. Foi logo que eu voltei, em 15 dias, fui batizado com o Espírito Santo, busquei os dons espirituais, comecei a pregar, e com 19 anos eu já comecei a dirigir igreja. Então, eu estou em um setor que fica bem ali no centro da capital de São Paulo, uma área difícil, por conta de ser uma área muito nobre, um dos locais mais caros da cidade de São Paulo, mas de uma parte do Rio, um dos lugares também mais periféricos. Então temos congregações dos dois extremos. E é sempre, querido, para mim, um desafio, quando eu olho para alguém que é novo convertido e que deseja buscar mais a Deus e conhecer a Deus. Então eu creio que esse seja o nosso desafio. E assim também foi comigo. E Deus me fez algumas promessas, uma delas foi em visão, que eu estaria entrando no mundo acadêmico. Fazem mais de 20 anos que eu estou estudando de forma ininterrupta, sem parar, um curso pós o outro. Alguns em função da atividade que eu desempenhei por um tempo. Eu fui bivocacionado, tive duas vocações, a vocação pastoral e também a vocação administrativa. Então, como executivo de algumas empresas, eu também fiz alguns cursos voltados a esta área. Mas comecei a ser atraído pela área teológica. Então foi quando eu fiz os meus 2 bacharelados, meu mestrado, e agora, esse ano, no final, estou defendendo a tese doutoral pela PUC de São Paulo, onde fiz o meu mestrado. E alguém poderá dizer: pastor, essa introdução tem que objetivo? O objetivo é mostrar aos irmãos que urge, ou seja, é muito urgente que Deus, Ele levante para esta geração mestres e doutores, como nos ensina a palavra de Deus. Quem dá mestre e doutor para a igreja é o próprio Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 11, ele diz que dentre os dons ministeriais está lá o de pastor e doutor, ou mestre. Hoje eu vou trabalhar um pouco com vocês esse vocábulo da Escritura Sagrada para mestre. E com isso, Deus também estava me preparando para o que eu viria a enfrentar. Mesmo trabalhando como pastor, nesses 25 anos, quase 25 anos, quis o Senhor me levar para auxiliar nosso pastor lá em São Paulo, na faculdade FAESP. A FAESP é a Faculdade Evangélica de São Paulo, a mantenedora é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo. E os diretores gerais da faculdade são os nossos presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa e pastor José Wellington Costa Júnior. Eles são os diretores gerais da faculdade, e o diretor executivo é o pastor Elias Rangel Torral, com quem trabalho. E logo que ele chegou a São Paulo, eu fui acionado também, alguns dias depois, para assumir junto a ele a coordenação do curso de bacharelado em teologia. Esse curso ainda não havia sido reconhecido pelo Ministério da Educação, então a proposta era uma reengenharia, uma reestruturação para que ele fosse defendido junto ao Ministério da Educação, MEC. Isso aconteceu. Em julho de 2021, nós tivemos o tão sonhado e esperado reconhecimento do curso de bacharelado em teologia pelo Ministério da Educação. Aliás, o fato de eu ter chegado aqui bem em cima da hora,
eu estava dizendo ao pastor Euclides que é um ciclo, então se foi 21, no final de 24 era para ter aquilo que eles falam da visita de manutenção do reconhecimento, mas ficou para agora. Semana que vem, quarta-feira, nós estamos recebendo 2 acadêmicos que são avaliadores do MEC, ali em São Paulo, para a defesa novamente desse curso. Então foi por isso que hoje de manhã eu estava ainda preparando documentações, e são muitas, para esse compromisso. Hoje a FAESP ela tem o curso de bacharelado em teologia, ela tem o curso já autorizado e reconhecido de pedagogia, e ela tem também uma pós-graduação em TB, Teologia Bíblica, que envolve o estudo das Escrituras por meio das línguas originais e dos métodos de interpretação. E eu sou também o coordenador dessa pós-graduação. Então, ore por nós, e não sei se eu ainda posso falar, porque não foi lançado ainda, mas tem coisa maior chegando, que vai alcançar até aqui em Pindamonhangaba, não é? Então, orem pela faculdade de nossa igreja, para que Deus continue nos abençoando e nos dando a sua graça, porque tudo quanto fazemos, só o fazemos por meio da graça divina. Amém, queridos? Muito bem. Eu quero, amados, levá-los a algumas compreensões que Deus tem trabalhado em meu coração, e para isso eu chamo a atenção dos irmãos e peço que os irmãos abram a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, que nos informou, que nos notificou Marcos. O Evangelho de Jesus, escrito e relatado por Marcos. O capítulo que leremos é o capítulo introdutório, capítulo de número 1. E nós estaremos fazendo a leitura a partir do versículo de número 21. Eu vi que os irmãos prepararam um tema em Lucas, não é isso? Que fala sobre ensina-nos a orar. Então, como eu terei, pelo que me passaram, 4 oportunidades, hoje 2, intercalado ali pelo momento da oferta, e amanhã outras 2, eu vou dividir com vocês. Hoje eu vou falar sobre ensino, porque ensinar a orar, primeiro a gente precisa falar sobre o ensino. E amanhã eu vou falar com vocês sobre a oração. Amém, queridos? Hoje nós vamos forrar bem essa ideia de ensino, e a que ensino Deus me trouxe aqui para falar com os irmãos. Os irmãos localizaram o texto da Escritura Sagrada, se encontraram, por gentileza, digam amém. Assim nos relata o evangelista Marcos, em seu capítulo 1, verso de número 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, diga logo, mais forte, logo no sábado, Jesus foi, o que foi fazer? Ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, em alguma tradução pode estar aí, com o seu ensino, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-se e saia deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram
a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina ou um novo ensino? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. E quem comigo diga amém. Que Deus, o Senhor, uma vez mais nos abençoe graciosamente pela exposição de sua palavra. Meus queridos irmãos, hoje o Senhor, Ele nos traz aqui para nós pensarmos um pouco na ideia de ensino. E eu quero procurar contribuir com essas reflexões, até porque a área do ensino tem sido uma área que eu tenho pesquisado, tem sido fruto aí das minhas reflexões, pesquisas, estudos, e claro, como um teólogo bíblico, já que foi onde eu trilhei minha capacitação acadêmica, eu preciso vos mostrar o que a Bíblia diz acerca do ensino. Este é um texto bastante antigo. Nós estamos no registro do Evangelho de Jesus. Eu creio que aqui nós temos muitos superintendentes, professores de escola bíblica dominical, das classes, não é, de tanto crianças quanto adolescentes, jovens, irmãos, irmãs. É possível que haja também aqui professores de teologia, mestres, doutores. Então eu peço já que você entenda que eu procurarei aqui uma forma didática de nem estar muito em cima e nem muito embaixo, né? Nem muito raso e nem muito técnico. Eu lembro até de uma vez que eu mandei um professor para uma congregação para ele dar aula ali para alguns irmãos, e era um grande de um professor, um ótimo professor, mas aí os irmãos me reclamaram dele e não quiseram falar o que era. Aí eles falaram através de uma alegoria. Eles falaram assim: não, ele é muito bom, mas ele chegou aqui e está dando comida para a girafa, e aqui só tem ovelha. Eu entendi claramente o que eles estavam me dizendo. A girafa come lá em cima, a ovelha come aqui embaixo. Então, permita-me, por favor, procurar ser o mais didático possível, já que nós estamos em uma área de ensino. Este texto, como disse, é o texto registrado por Marcos. Temos que tomar um cuidado quando nos referimos ao Evangelho. Muitas vezes, nós acabamos dando o Evangelho como propriedade de seres humanos, o que isso não pode acontecer. Por isso o Evangelho não pode ser dito que é o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João. O Evangelho é de Jesus. Mateus registra ele, Marcos registra ele, Lucas registra ele e João. Não são 4 evangelhos, são 4 evangelistas, mas um evangelho apenas. E este evangelho é o que é por quem trouxe ele a nós, que foi o próprio Cristo. Marcos é o primeiro a nos notificar isso. Ele é o primeiro a usar a palavra grega, evangelion, que está aí no primeiro capítulo, já no primeiro versículo. E a primeira vez que a palavra evangelion é atribuído a alguém, veja como Marcos atribui. Capítulo 1, verso 1. Princípio do evangelho de quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o evangelho não é de A, B, C, não. O evangelho é de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso ele é poder. Por isso que Paulo não abre mão, embora seja um erudito em sua época, ele diz: não, eu prego o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Portanto, nós estamos diante do evangelho de Jesus, e aqui já há uma valorização a esse texto, porque é o evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus. Mas também, Marcos tem sido fruto de minha pesquisa, inclusive,
a pesquisa de mestrado que eu defendi na PUC de São Paulo. E eu busquei este registro do Evangelho porque as pesquisas ali a partir do século XX, final do século XX, século XXI, demonstram que este registro é o registro mais antigo do Evangelho de Jesus Cristo. E quando as pesquisas foram buscar as fontes do Evangelho, descobriram que, comparando o Evangelho escrito por Mateus e escrito por Lucas, esses evangelhos, esses registros, eles tiveram a fonte Marcos. A fonte de Marcos já existia. Por isso eles são tratados como proto-Marcos. Então Mateus é proto-Marcos, Lucas é proto-Marcos, João já não. João, ele é um registro tardio. Eu estou há 6 anos num grupo de pesquisa na PUC, que é chamado de LIJO, Literatura Joanina, já que meu foco é o Novo Testamento. E os estudiosos que mais querem trazer o registro de João para mais cedo não ultrapassam a linha do ano 80. Os mais tardios colocam o registro do Evangelho de Jesus segundo João lá para o ano 94, quase no final do primeiro século. Então esse registro, ele é mais tardio e por isso ele também não é chamado de um registro sinótico. Somente o registro de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles têm essa mesma visão, por isso são sinóticos. Bom, nós estamos então diante do registro ou primeiro registro. E se isso é fato, nós estamos diante daquilo que pode ser chamado de marco inaugural. Porque no Novo Testamento nós temos 27 livros. Quantos livros? 27 livros. E quando pensamos estruturalmente esses livros, há um grande teólogo que eu gosto muito de ler, ele é um dos maiores inerrantistas. O que é inerrantista? É aquele que acredita na inspiração do texto sagrado e o trata como inerrante. O trata como palavra de Deus. Se é de Deus, não pode ter erros. Então foi Deus quem inspirou. O Norman Geisler. O Norman Geisler, ele trabalha a estrutura dos textos, dizendo que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles estão organizados de forma lógica e não cronológica. Bom, isso ele só está constatando um fato. Se você pegar o texto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento e colocar ele em ordem cronológica, vira uma salada que a gente não consegue nem usar. E existem bíblias com este propósito. Tem a Bíblia cronológica. Só que o que ela faz? Ela junta os textos em sua cronologia. Aí você vai pegar lá o texto de Crônicas, que fala lá sobre o Império Assírio de Senaqueribe. Você vai pegar o livro de Reis, que também fala, e vai pegar o de Isaías. Eles pegam e colocam essas fatias todas juntas. Aí quando você vai abrir a Bíblia para achar o livro, você não acha mais. Porque a proposta é organizar o texto de maneira cronológica. E a Bíblia não está assim organizada. Ela está organizada de maneira lógica ou temática. Então, é por isso que no Antigo Testamento temos 4 grupos de livros. O Pentateuco, são os 5 primeiros, seguidos por 12 livros, que são os livros históricos, seguido por 5 livros, que são os poéticos ou sapienciais, e seguido pelos 17 livros, que são proféticos. Esses 17 livros contêm 5 dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. Quando nós vamos para o Novo Testamento, também está organizado de forma temática lógica. E aí nós temos o registro do Evangelho por 4 evangelistas, então são 4 gêneros literários que visam mostrar e relatar o Evangelho. Nós temos um livro histórico contra 12 do Antigo, só há um livro de gênero histórico no Novo, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e aparece um gênero literário diferente no Novo Testamento, que são as cartas, epístolas ou missivas. E aí nós temos 21, é o maior volume do Novo Testamento, são epístolas, em quantidade de livros, dos 27 e 21. Essas 21 nós temos 13 que são do apóstolo Paulo, temos 7 que são cartas universais e temos uma que é a carta aos Hebreus, que não sabemos quem é o seu escritor. E aí temos o último livro, que é o profético, livro de revelação, livro do Apocalipse. Contra 17 do Antigo, nós temos um livro profético no Novo Testamento. Nós temos em torno de quase 40 escritores no texto sagrado que foram utilizados e estão nominalmente catalogados, mas esse número pode ser ainda muito maior.
Temos 50 salmos que não sabemos nem quem são seus autores, são anônimos. Temos livros que não sabemos, no Novo Testamento temos a carta aos Hebreus. Então, desses 40, 9 estão no Novo Testamento. São homens que Deus usou para o Novo Testamento. O tema de vocês está em Lucas, e talvez amanhã eu fale sobre isso. Lucas é o maior escritor do Novo Testamento. Não se choque, eu vos garanto. Mas eu sempre ouvi que foi Paulo. Se a gente pensar em quantidade de livro, é Paulo. Mas se a gente pensar em quantidade de escrita, é Lucas. Porque ele escreve o registro do Evangelho e o livro de Atos Apóstolos. 2 livros robustos. Paulo escreve cartas menores, bem menores em conteúdo. E ainda que alguém queira colocar a carta aos Hebreus como sendo de Paulo, o que não se pode fazer, não é? Porque não temos garantias de que tenha sido ele, existem outros estudos e razões para não ser, ou poder não ser. Ainda que colocar a carta aos Hebreus para Paulo, se juntar o conteúdo, ainda é menor do que Lucas Atos. E ele também é o único não judeu dos escritores, é o único gentil. Então há uma perspectiva interessante de Lucas, porque todos eles escrevem para um leitor imediato e para um leitor geral. Mas Marcos, ele é digamos, um escritor, porque eu não gosto muito de citá-los como autor, embora todos os livros citem, eu gosto de citar esses homens como escritores que foram inspirados por Deus para escrever o texto sagrado. Porque para mim, de verdade, o verdadeiro autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus. E aí torna esse livro dessemelhante de qualquer um outro livro. Por quê? Porque se você pegar uma obra dos clássicos da filosofia, de Platão, Aristóteles, né, ou qualquer um outro, né, tanto socráticos, pré-socráticos, ou também ir lá para os escritos do período patrístico, dos pais da igreja, que cristianizaram Platão, tornaram ali os seus escritos comuns para a teologia, no empréstimo à teologia, ou pegar o ápice do pensamento teológico com Tomás de Aquino na escolástica, né? Quando você vai ler esses textos, quando tem uma complexidade, você não tem o recurso de ter ali, né, aquele que escreveu para perguntar. Como, por exemplo, Aristóteles, o que é que você queria dizer aqui? Platão, né? O que queria dizer aqui? Agostinho, o que você queria dizer? Tomás de Aquino, o que você queria dizer aqui quando você escreveu isso? Mas a Bíblia é de semelhante, porque se você não compreender algo, dobrar o seu joelho, você tem contato direto com o autor. Espírito Santo, não estou entendendo. O que é que o Senhor quis dizer quando relatou isto aqui? Por isso ela é dessemelhante, não é? Ela é dessemelhante. E é importante que nós tenhamos isto em mente. A Bíblia é a palavra de Deus. Glória a Deus. E Marcos, portanto, ele se torna alguém muito especial para o cânon das Escrituras. Porque se a gente olhar para Marcos, pergunto, Marcos é apóstolo? O que vocês acham? Não. Como Lucas também não é. Os apóstolos que relatam o registro do Evangelho é Mateus. Mateus é o Levi. Jesus chamou Mateus entre os 12. E o João. João também é apóstolo. Mas o Marco não é. E o Lucas também não. Bom, então nós vamos precisar saber como é que ele recebeu essas informações. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui no estudo introdutório, ok? Abra Lucas, o primeiro capítulo. Ele foi muito sincero quando ele escreveu o seu registro. Olha o que ele diz. Capítulo 1, verso 1. Aliás, tem alguns barulhos na igreja que eu amo. Esse de ouvir Bíblias sendo abertas e folheando, esse é o melhor de todos, né? Você achou já aí, Lucas? Encontrou aí? Olha como Lucas é sincero. Ele vai dizer que ele não presenciou os fatos. É claro, ele não é um apóstolo. Ele não estava lá entre os 12. Então ele não presencia os fatos do registro de Lucas, que ele faz. Ele diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos,
Se ele fala muitos, certamente ele está citando aqui Marcos, porque Marcos já havia escrito, ok? Então, muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Não é ele que é testemunha. Ele está dizendo que quem transmitiu foram as testemunhas oculares que se tornaram ministros da palavra. Igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa, qual é a palavra que aparece aí? Cuidadosa o quê? Depois de cuidadosa. No meu está investigação. Escrevermos, né? Aqui está, cuidadosa, eu estou com a NA, Nova Almeida atualizada. Cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Teófilo aqui uma palavra grega, né? Aliás são duas, teós, Deus, e filo, amigo, muito provavelmente um pseudônimo, de uma autarquia, muito provavelmente romana. Por quê? Porque nós temos um pronome de tratamento, excelentíssimo Teófilo. Então alguém da autarquia que patrocina muito provavelmente a escrita do registro de Jesus, que não era barato nessa época ter a tinta, até era a tinta e a pena, mas o papel ou ali o pergaminho não era barato naquela época. Então muito provavelmente alguém que já havia sido instruído, como Lucas diz, e agora o contrata, já que ele é também um acadêmico, ele é um médico. Lucas é médico, é doutor, discípulo de Paulo, vai aparecer lá em Atos. E ele então começa a colocar em ordem, mas vocês viram aqui que ele não presenciou. Ele foi atrás de fazer uma pesquisa para obter essas informações, e quem conduz o processo é o Espírito Santo, o autor da Sagrada Escritura, inspirando ele para cada coisa que ali está. Bom, Marcos também não é apóstolo. Este Marcos aqui é o sobrinho de Barnabé, ele é o João Marcos das Escrituras, ele é filho da irmã Maria, que aparece lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando Tiago, o irmão de João, que foi um dos 4 a serem escolhidos primeiro, conforme o relato de Marcos, relato marcano, Jesus escolheu 4, um quarteto. Escolheu Pedro com seu irmão André, escolheu Tiago com João. O André sempre aparece em quarto, mas o Pedro, Tiago e João, a gente aprende isso na escola bíblica dominical ou quando a gente é criancinha. Porque a tia já ensinava. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. E repetia, o Pedro, Tiago e João no barquinho. E isso impregna na gente de tal forma que se a igreja está vazia e a gente pergunta para alguém, como é que foi o culto? Estava cheio? Diz, não. Já não estava não. Só foram os 3, o Pedro, o Tiago e o João. Então veja que esse quarteto é um quarteto que o Senhor chama, né? Então esse Tiago desse quarteto morre em Atos 12. É por isso que em Atos 15 o Tiago que aparece lá não é o mesmo, não é o apóstolo, é o meio-irmão de Jesus que assume a presidência da igreja de Jerusalém, no primeiro concílio em Atos 15. Tem que olhar esse texto direitinho para não colocar cada coisa aí, né? A ordem dos apóstolos nunca alterou nos 3 primeiros, nunca. Do 4º altera, mas dos 3 primeiros o Pedro é sempre primeiro. Mas Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que Tiago, Pedro e João são colunas da igreja. Por que ele diz isso? Porque esse Tiago que encabeça não é o irmão de João. O irmão de João foi morto à espada por Herodes no capítulo 12. Este que encabeça é o presidente da igreja, o meio-irmão, o pastor da igreja de Jerusalém. Amém até aqui? Da forma como falo, vocês estão compreendendo, sim ou não? Precisar ir de mais devagar, a gente vai, tá bom? Bom, este Marcos, ele aparece nesse contexto de Atos 12 também. Ele é o filho da Maria, que empresta o cenáculo de sua casa. Parece-nos um cenáculo muito espaçoso, uma casa muito ampla. Ela tem, inclusive, uma criada. Então, Marcos é alguém com poder aquisitivo. Sabemos disso porque toda a parentela de Marcos, podemos dizer que era rica para aquela época. O Barnabé, ou José, cognominado Barnabé, aparece em Atos 4. E vocês se lembram como foi que ele apareceu?
Vocês se lembram? É porque a igreja de Jerusalém estava arrecadando recursos financeiros. Ele pegou uma de suas herdades, vendeu e trouxe aos pés do apóstolo. Ele é um levita, natural da ilha de Chipre, então é alguém que tem muito recurso. Isso coloca Marcos em um cenário também de recursos, com uma boa escolaridade e com condições de escrever naquela época o registro. Então ele sai na frente. Ele vai escrever, não é? Primeiro esse registro do Evangelho. Bom, sabemos que este Marcos, ele escreve direcionando sua atenção para os romanos. Direcionando a sua atenção para os romanos. Mateus direciona a sua atenção para os judeus, Lucas para os gregos, e João, como é mais tardio, a igreja que foi fundada ali no ano 29 e 30, lá em 90 já tem 60 anos. Já está espalhada por toda a Ásia, já entrou na Macedônia, no continente europeu, já estava chegando no norte da África, ou seja, a igreja estava espalhada. Então João escreve para a igreja de uma forma geral, não é? Mas o Marcos tem Roma em mente, os romanos em mente. E isso fica muito claro quem estuda o registro do Evangelho de Marcos. Mas há uma característica, eu já começo a entrar aqui nos elementos, não é? Até que hora dá aqueles 45 minutos? 8h15. Então ali eu já paro. Então deixa eu dar esse introito aqui para vocês, a introdução. A gente vê que João, ele está interessado de mostrar isso sobre esta questão dos romanos. E quando eu estudo um texto como esse, então se o leitor original mais próximo do texto eram os romanos, eu preciso dar uma pincelada em quem eram os romanos. Este império, que foi o sexto império, já que desde lá o Antigo Testamento surgiram o primeiro império, o egípcio, o segundo império, o assírio, o terceiro império, o babilônico, que levou inclusive cativo o assírio, levou cativo o reino do norte em 722, depois veio o babilônio que venceu o assírio, levou cativo o reino de Judá em 586, não é? Jeremias profetiza que ficariam 70 anos no cativeiro. Aí vem o império persa ou medo-persa, onde Ciro, profetizado por Isaías 150 anos antes dele vir ao mundo, Deus já dizia por meio de Isaías que levantaria o seu ungido e deu até o nome do imperador. Só Deus faz isso. Só Deus diz assim: fique tranquilo, vocês vão para o cativeiro, mas eu já escolhi o meu servo, ele tem nome já, é Ciro. Quando eu quiser eu levanto ele e ele vai libertar vocês da escravidão. Jeremias vem na sequência e diz: fique tranquilo, vocês vão para o cativeiro pela desobediência de vocês, mas cativeiro tem começo, meio e fim, são 70 anos. Assim como as nossas lutas, a gente entra, tem batalhas, tem começo, tem meio, mas também tem fim. E quem sabe não é hoje o fim dessa batalha. Glória a Deus. Então o Império Medo-Persa foi onde surgiu a ordem para eles voltarem da escravidão. O Salmo 137 é lindo porque narra isso, diz que ele estava em Babel, estava em Babilônia, mas ouviu a voz do rei. E aí na harpa cristã, não é coincidência, mas nós temos um hino que conta esse relato, também de número 137, um hino lindo também, que vai contando: em Babilônia, em prisão, estava Israel, tal, e conta. Aí o coro é lindo, né? O coro já é o segundo império. Só nesse hino tem 2 impérios. O babilônico, que leva para a escravidão, e no coro tem o outro que é o persa. Porque no coro está assim: mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu, para voltarem da escravidão, todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. E a última estrofe é mais linda ainda. Por quê? Leva-nos ao coro, e esse hino tem 2 coros. O último coro é o seguinte: tal qual eles, nós também vivemos em escravidão. Mas um dia se ouviu e não foi a voz do rei persa, que de Deus a voz saiu, para voltarmos da escravidão. Agora todos nós com a voz de Deus a jubilar, não vamos a Sião que é terrena, mas a celestial, cantando e adorando o nome do Senhor. Então essa história, depois do persa, vem o Império Grego. O Império Grego foi avassalador.
O Império Grego foi tão forte que ele tinha uma ideia, ele não levava o povo cativo, não, ele levava a Grécia na mente das pessoas. Esse processo é chamado de helenismo. Influenciou, inclusive, o Novo Testamento, que foi escrito na língua grega exatamente por isso. Inclusive a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, a primeira tradução da Bíblia por conta dos gregos. O que os gregos fizeram? Eles embutiram o helenismo, que é a cultura grega, a língua grega, a filosofia grega e o panteão grego também. O panteão romano, ou seja, os deuses mitológicos dos gregos, eles são os mesmos dos romanos, porém, uma boa parte com outros nomes. E o sexto império é o Império Romano, que é exatamente esse onde Marcos tem a sua visão. Ele vai escrever aos romanos. Amém? Não? E tem uma coisa que os romanos fizeram, que é interessante. Os romanos, texto histórico, eles eram conhecidos pela logística. Bom, Deus, quando cria as coisas, cria tudo, Ele criou o tempo, o espaço e a matéria. As três coisas que Deus cria: tempo, espaço e matéria. Os três são muito caros. A matéria, investigada pela ciência até hoje, tudo na matéria é complexo, desde uma gota que cai da chuva, uma folha de uma árvore, tudo é complexo. Não é? O mais complexo de toda a matéria é o próprio ser humano, porque o ser humano ele é parte matéria. Não é? Ele tem ali uma dicotomia. Não é? Embora a nossa visão seja tricotômica, quando a gente pensa no ser humano na antropologia, pensamos na parte material e na parte material. Dentro da imaterial, nós, assembleanos, entendemos que lá tem o espírito e a alma. E na parte material, nós temos o nosso corpo. Ok? Bom, espaço é algo também muito caro, assim como o tempo. E na época dos romanos, eles queriam encurtar, eles são muito dinâmicos. Então o que eles fizeram? Eles trabalharam com afinco na logística, construindo muitas estradas. E isso foi uma bênção para o Evangelho, porque na época de Jesus as estradas já estavam pavimentadas e eles puderam, com a dispersão da igreja, pela perseguição, pregar a palavra, cumprir o que Jesus disse em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Onde? Em Jerusalém. Que mais? Judeia. Onde mais? Samaria. E até Pindamonhangaba. E até os confins da terra. Eles estão lá no Oriente. Nós estamos aqui no Ocidente. Nós somos o final da terra. Mas o Evangelho chegou aqui. Quem dá glória a Deus por isso? Maravilha. E quando nós olhamos para esta questão de aos romanos ou dos romanos, nós vemos que eles então tinham essa questão das estradas, dos correios, dos arquedutos, dos sistemas de conexão. Marcos tem esse meio em mente. Falar com o romano é falar ligeiro. Falar com o romano é falar às pressas. Falar com os romanos é falar com dinamismo. E a partir desse ponto, daqui a pouco, eu volto a falar com vocês. Deus abençoe até aqui. As inscrições que se realizaram pelas congregações nos faz reconhecer a dedicação. E, em primeiro lugar, na participação relativa, o número de inscritos versus o número de membros cadastrados, ficou com a congregação de Maracaibo. O dirigente de lá, nosso irmão Wagner, vai trazer a palavra de oferta nesse momento. E, em primeiro lugar, com números absolutos, temos a congregação de Cidade Nova, com 28 inscritos. E por isso eu convido o pastor Joel para se aproximar e o senhor fará a oração pelos contribuintes. Quantos agradecem a Deus por isso, amém, irmãos? No total geral, ultrapassamos 10% da membresia do campo que se inscreveram e fica nosso agradecimento.
A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vou ser breve aqui. Por gentileza, se pudesse abrir sua Bíblia, Provérbios, seu capítulo 11. Quero ler apenas 2 versículos, verso 24 e verso 25. Alguns aqui espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Verso 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Verso 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Seja generoso nesta noite. A gente sabe que Deus, Ele tem colocado grandes coisas em nossas mãos. E se a gente for falar de tantas bênçãos, irmãos, nós não teria tempo para contar. Então que possamos ser generosos nesta noite. Faça isso com muita alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Glória a Deus. Parabéns, hein? Econômico mesmo. Nos coloquemos de pé. Vamos orar com o pastor Joel. As inscrições continuam. Esse placar pode mudar. Então, o dirigente, para ler amanhã e orar, pode ser outro, hein? A paz do Senhor. Oremos. Bendito Deus, te agradecemos e te louvamos por nesta noite, esta oportunidade. Que nesta noite possamos contribuir com alegria, com dedicação, e que possamos ser generosos. Continue abençoando todos aqueles, meu Deus, que invistam aqui no teu reino, na tua obra, e a obra do Senhor vai crescendo com a bênção do céu. Assim nós oramos e pedimos as bênçãos por todos nós e por todos que vão contribuir, em nome de Jesus. Amém. Mancíntia, Vila Nova. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Que você possa louvar o Senhor comigo. Conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente,
Pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Oh, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. 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 Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Mais uma vez, por gentileza, nos coloquemos de pé para receber o pastor Wilson, que de forma tão agradável está nos falando aqui, que a gente fica horas e horas ouvindo. Obrigado, viu, pastor? Queridos, tome assento. Se vocês continuarem me tratando tão bem aqui, eu vou querer vir para cá mais vezes, viu, pastor? Porque olha que lugar agradável. Queridos, o pastor Euclides me deu aqui também a liberdade de eu falar sobre alguns materiais que eu trouxe aos irmãos e que no final do trabalho estarão aqui. Estou com meu filho, minha esposa vai me auxiliar hoje. O primeiro deles é este livro, com o tema Ensino e Autoridade. Eu vou entrar um pouco nesse assunto agora, nesses próximos minutos. Ensino e Autoridade. Trata-se da minha pesquisa de mestrado na PUC. É um texto que eu depois trabalhei ele para o livro, para que ele ficasse bem didático. Daqui a pouco vocês vão ver que quando eu falo didático,
vem dessa palavra ensino aqui, a palavra grega didasko, ok? E eu faço então uma apresentação, não é, do Evangelho de Jesus, ligado a esse outro termo que é autoridade. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele também. E como eu estou desde 2019 como coordenador do curso, professor do curso, lá nós temos teologia para adultos, ok? Então eu trabalhei um aspecto do século XIX, um educador do século XIX chamado Knowles, Michael Knowles. Ele cunhou um termo usado hoje, ele é o pai da andragogia. Bom, agora o senhor apertou, pastor, o que é andragogia? Andragogia é só você pensar no seguinte, andragogia seria um outro lado da pedagogia. A pedagogia é a ciência que elabora os métodos de estudo de crianças, ou seja, se debruça como uma criança aprende. Traga à sua mente como é que uma criança aprende. Aí eu pergunto, a pedagogia também estava assessorando o ensino para adultos, mas a pergunta que eu faço é, o adulto aprende tal qual a criança aprende? Não, não é? Ele cumpre um papel central em sua aprendizagem porque ele tem as suas vivências. Bom, quem trabalha os métodos para o ensino do adulto, então se tiver professor de adulto aqui, não pode deixar de levar esse livro, porque tem ferramentas para mostrar como é que um adulto aprende. E é por isso que o subtema está a análise da prática andragógica de Jesus e sua contribuição para o ensino e aprendizagem cristão. Tem sido um sucesso, esse é um livro quentinho, ele é um lançamento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eles esperaram para fazer o lançamento nesse 11º Sined, que foi o Congresso de Escola Bíblica Dominical, que aconteceu lá no Belenzinho, ok? E eles lançaram esse livro porque na CPAD não tinha uma linha sobre andragogia. Hoje tem, e é o meu livro. Você dá glória a Deus por isso, não? Eu sou agradecido por isso. Então, depois nos procure. Eu tenho ido em alguns lugares, irmãos falam, pastor, qual Bíblia o senhor usa? O senhor pode indicar? Bom, eu indico essa Bíblia, eu trouxe para os irmãos, é uma Bíblia BKG, Bíblia King James, 1611. Nós já temos muitos lugares esta Bíblia, só que esta aqui, ela não é aquela fininha, né? Ela é ultra fina, mas ela é larga, então a letra não é aquela letra minúscula. Vocês podem abrir uma e ver. Então essa Bíblia azul, bonita, não é? Os irmãos que desejarem, principalmente os pregadores, eu estarei ali também para servir. Tem uma outra Bíblia que eu trouxe. Eu sou professor de escatologia, pastor, há mais de 20 anos. E o meu doutoramento é também em Apocalipse. E alguém me pergunta sobre onde eu ter acesso a um conteúdo bom, já que nós somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, pré-milenistas. E aí quando a gente fala esse monte de coisa, o pessoal fala, mas que sopa de letrinha é essa aí? Então, surgiu, lançamento, o que eu vou apresentar a vocês, essa Bíblia do PhD, do pós-doc, Grant Jeffrey. Olha o tamanho da Bíblia. Ele é, e é difícil de achar, ele é um doutor em escatologia, e ele é pré-tribulacionista, pré-milenista e dispensacionalista. É um dos grandes nomes da escatologia pentecostal fora do país, e agora foi lançada em português. É difícil até de achar em algumas lojas físicas, mas eu trouxe para vocês, dá uma olhada. Se eu jogar ela aqui, arrebenta a cabeça de alguém. É bem pesada, deixa eu pôr ela aqui do lado. E aí, queridos, sempre que eu ia em algum lugar, as mulheres falavam assim, puxa pastor, você é meio machista, né? Eu falei, por quê? Você não traz nada para nós? Eu falei, pois então eu vou resolver isso. E eu trouxe, querido, algumas Bíblias assim para mulheres, ó. She quer irmãs. Você está com a sua aí, irmã Adriana? É a Bíblia que a irmã Adriana usa. Olha lá a dela lá, irmão, ó. Que chique, né? Então, assim, ao final também, eu tenho poucos exemplares, se as mulheradas não correrem, assim, não dá para contar nos dedos. Mas está lá, se os irmãos quiserem nos abençoar, trouxemos para os irmãos.
Queridos, Bíblia aberta. Eu vou agora entrar no texto. Estávamos em uma introdução e eu quero mostrar algumas coisas aos irmãos. Primeiro, nós estávamos falando que Marcos tem os romanos em sua mente, ok? Deixa eu ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Teve uma palavrinha, um adverbial de tempo, um advérbio de tempo, que eu pedi para vocês repetirem quando eu estava fazendo a leitura. Quem se lembra? Puxa, pastor, o senhor viu aí? O povo está atento mesmo. Foi a palavra logo. Em grego, essa palavra é uma palavrinha eltis. Eltis. Mas deixa eu dar um dado para vocês. Um dado. Segundo os principais eruditos e lexos, esta palavra no Novo Testamento, ela ocorre 60 vezes. Na contagem, a depender do documento, os pergaminhos, a parte mais documental do Novo Testamento, 59. Então, entre 59 e 60 vezes. Quantas vezes eu disse? Em todo o Novo Testamento. O que chama a nossa atenção é que das 59 ou 60 vezes que aparece esta palavra no Novo Testamento, 41 vezes está dentro do registro de Marcos. Dentro do registro de Marcos. Então, quando a gente estuda, eu sei, eu vou ora falando ali em alguns termos, eu explico o termo. Vai ser tecnicidade, mas eu explico. Quando a gente vai pegar uma palavra para investigar, a gente tem alguns caminhos. Os dois principais é eu enxergar e buscar o significado e depois a significância. Então, eu vou num lexo, num dicionário, e aí eu vou procurar aquela palavra. Isso é chamado de busca pela etimologia. Então, eu vou na etimologia. Eu quero saber quando surgiu essa palavra, qual o sentido dela. Mas para a gente saber o significado, a significância de uma palavra, a gente precisa também ir no campo semântico. O que é o campo semântico? São todas as vezes que essa palavra foi usada, em que contexto, em que frase, porque pode mudar tudo. Você agora simplório, assim, quase raso, quase explicando para a criança. Aqui no país nós temos isso. Se eu perguntar para vocês o que é uma manga, o que vocês respondem? Hã? Então, vocês deveriam responder, depende. Certo? Por que depende? Porque depende do campo semântico. Depende de que contexto está. Quer ver? Se eu disser, puxa, como está doce essa manga, do que eu estou falando? Se eu falar, nossa, sua manga está suja, do que eu estou falando? E tem tantos outros que eu poderia falar de manga, e você acredita que na região norte e nordeste conjugaram a palavra manga? E se eu disser para você, ó, andam mangando de você? Tá cheio de nordestino aqui, né? Ó, acho que estão mangando de você. Do que eu estou falando? Ora, mas a palavra manga não é a mesma? É. Mas a depender de como ela está em seu texto ou contexto, ela pode sofrer ampliação de sentido e de significância. Deu para entender isso, sim ou não? Maravilha. Bom, o Marcos, ele usa essa palavrinha logos 41 vezes das 59. E isso é algo que chama atenção. Por quê? Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia rapidinho. Marcos 1:10. Dá uma olhadinha aí. Olha aí. Qual que é a primeira palavra que está aí? Logo ao sair da água. Então Jesus entra da água e logo ao sair da água, não é, acontece algo. Veja o 12. E logo o Espírito impeliu ao deserto. Veja o 18. Eles deixando logo as redes. Ou seja, Jesus chamou, larga tudo rapidinho, varão. Vai. Não é? Essa questão
rápida da coisa. Vê também, no texto que lemos, o 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo, muito bem. Veja que o 23, e logo. Veja o 42 também, vai lá no 42 para você ver, não é? Logo a lepra desapareceu. Olha aí, na minha tradução na NAA, eles traduziram Eutes aqui, não como logo, não é? Mas traduziu aqui, ó, no mesmo instante. Ou seja, papuf. Então, 41 vezes, olhe para mim, 41 vezes Marcos está dizendo: o evangelho que Jesus veio trazer é um evangelho de impacto instantâneo. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Gramaticalmente falando, é o advérbio de tempo ou de modo, que é traduzido como imediatamente, logo, de pronto. E falando aos romanos, Marcos está se conectando com o seu leitor e está dizendo para o seu leitor o seguinte: vocês não gostam de logística, de tempo, de agilidade? Vocês não gostam de tudo imediatamente, conexando um lado com o outro lado, de tudo que é conectado? Sim, gostamos. Então eu vou mostrar algo para vocês que vocês precisam saber. O evangelho que eu estou a registrar é de Jesus, o Filho de Deus. E onde ele chega, a tristeza bate em retirada, as trevas somem. Local onde Jesus está, algo imediatamente acontece. É claro que se eu pensar com um olhar soteriológico, irmão, basta a gente entregar a nossa vida para Jesus, a gente nem sabe como isso acontece, algo é transformado, é o que a gente chama de metanoia. A palavrinha grega metanoia que Paulo usa aos romanos. Transformação, muda a visão. É incrível como basta entregar a vida para Jesus, a gente muda radicalmente. No processo de santificação, dentro de nossa soteriologia, nós temos 3 dimensões: a santificação, que é posicional, a progressiva e a definitiva. A posicional, irmão, entregou, veio para Cristo, se é verdadeiro, ele já sai daqui dizendo: eu sou nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. E ele entra por uma vereda. Qual vereda? A vereda do justo, que vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Claro, nós já somos livres do efeito do pecado pela salvação, do poder do pecado pela santificação, mas ainda estamos com a presença do pecado, por isso pecamos. Se eu perguntar aqui, quantos pecadores tem aqui? Quem levanta a mão? Tá bom. E quantos pecaram hoje? Quem levanta a mão? Aí entra em cena a graça e a misericórdia. A graça e a misericórdia, deixa eu falar para vocês, elas são, elas se juntam assim, elas se esforçam para trabalhar conjuntamente. Por quê? Porque a misericórdia é Deus não te dar, escute, bem didático, misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Então Deus não te dá o que você merece. Eu acabei de perguntar, quem pecou, você levantou a mão. Ok, não? E está certo, você tem que levantar mesmo. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é se você pecou hoje e a condenação para o pecado, o atributo que dá como resultante do pecado é a morte, você deveria hoje estar morto ou estar vivo? Morto. Mas por que você não morre? Misericórdia. Por isso o escritor diz: as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, não têm fim e são a causa de não sermos consumidos. Então a misericórdia é Deus não te dá o que você merece. Já está bom demais, sim ou não? Só que aí Deus nos dá a graça. E a graça? Bom, a graça é o contrário. Se misericórdia é Deus não te dá o que você merece, graça é o oposto, é Ele te dá o que você não merece. Daí graça, favor imerecido. Então pela misericórdia Ele não te dá o que você merece, porque senão estaria morto. Mas além de Ele não te dar a morte, Ele ainda te dá a vida. Você não merece ela, mas Ele te dá. E isso chama-se
Graça divina. Pela graça de Deus nós estamos aqui. Ai, glória a Deus. Então, nós não sabemos como acontece esse agir tão imediato, tão rápido. E o Marcos quer se comunicar com eles. Então, há também o que chamamos aqui do conceito teológico. A teologia que Marcos está a nos apresentar é que o que ele escreve expressa urgência. Qual urgência? A urgência da missão de Cristo. E no registro final, no capítulo 16, naquilo que chamamos do final longo de Marcos, não vou entrar nessa problemática, no final longo de Marcos, vai dizer o seguinte: Jesus comissiona eles dizendo: ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Pregue, ensine, aliás o verbo ensinar aparece ali, ensine eles, façam discípulos, com urgência. A teologia de Marcos é também aqui algo que vai encadear, é um encadeamento dos fatos como obra contínua. Por quê? Porque essa palavrinha logo conecta. Então é mais ou menos o seguinte: entrou em Cafarnaum, pregou, logo saiu e foi para a aldeia, logo pregou, logo saiu e foi fazer outra coisa. Então tem um ato contínuo. Ele não age uma vez só, não, ele continua agindo. É o Jesus que Marcos está nos apresentando. Você quer louvar a Deus por um Jesus que não somente te salvou, mas te preserva até aqui, e é por isso que você está aqui hoje à noite? Então comunica a esses leitores que Jesus é o servo em ação, não um mero filósofo ou não um mero erudito. E claro que quando a gente olha para isso, vê o texto que nós lemos. Jesus não pode ser comparado a um mestre de sua época. Aliás, eu tenho um capítulo nesse livro inteirinho mostrando a distinção, não é, ou o contraste entre Jesus e os mestres eruditos de sua época. Como ensinavam os escribas, como aprendiam os discípulos dos escribas, os matetés, que talvez eu consiga falar hoje, não é? Ou não, porque do tempo, e como eram os de Jesus. Mas uma coisa que já diferenciava está aí, ó. Marcos capítulo 1, verso de número 21. Depois entraram em Cafarnaum e, ó, logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se com a sua doutrina, porque ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. O que é que Marcos está fazendo? Está comparando. Está comparando Jesus com os escribas. O que temos aqui? Bom, nós temos um ensinador que é, de fato, não é, um acadêmico. Os escribas, eles eram os doutores da lei, peritos na escrita, inclusive, eram quem fazia as cópias, portanto, copistas, desde lá de trás. Então, um hábil escriba, como era Esdras, por exemplo, no Antigo Testamento, então eles eram muito habilidosos. Eles conheciam, esses doutores da lei, conheciam as escrituras como ninguém na sua época. Vocês se lembram daquela vez que esses escribas, esses doutores da lei chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, o que devemos fazer, já que o Senhor é um didáscalo, um mestre, para entrarmos na vida eterna? Jesus pergunta para ele, chamado oral, filho. Sala, chamado oral. O que diz a lei? Eles respondem na ponta da língua. Amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus dá 10 para ele. Maravilha, faça isso e herderá a vida eterna. E aí você descobre que o problema na época de Jesus não era o conhecimento bíblico, era a interpretação do texto. Aí eles não ficam felizes, não. Eles dizem assim: Senhor, mas quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Ah, vocês conhecem a letra, mas não conhecem o espírito. Porque no texto nós temos a literalidade, mas temos a espiritualidade. E a espiritualidade Deus dá para quem quer. Existem 4 processos para que esta Bíblia esteja na sua mão. Quantos processos eu disse? 4. Quem quer ouvir o primeiro? Revelação. Se Deus não tivesse se revelado, ninguém teria qualquer conhecimento sobre ele. Amém? Não. Então é uma autorrevelação, Deus revelou. Primeiro processo, o da revelação. Segundo processo é o processo da inspiração. Acreditamos que a Bíblia é inspirada, plenamente e verbalmente, ou seja, tudo que está nela é inspirado por Deus, e quando dá escrita nos seus autógrafos, não houveram qualquer erros,
na Sagrada Escritura. Nós acreditamos que ela é soberana, que ela é poderosa, que ela é inerrante, que ela é infalível, porque ela é palavra de Deus. Como podemos crer nisso? Pela inspiração. Paulo a Timóteo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Segundo processo. Terceiro processo, como é um livro dessemelhante, qualquer que quiser aprender esse livro, não precisa tão somente ele ir atrás de métodos científicos, porque tem muito ateu que vai e não consegue chegar na revelação e na inspiração que Deus entregou para essa igreja. Porque o terceiro processo é o de iluminação. O Deus que revela, o Deus que inspira, é o Deus que ilumina. Então você está com a Bíblia aberta, você pode até... Eu conheço pessoas que aprenderam a ler nas Escrituras. Ele começou, Senhor, eu quero ler, estou vendo um monte de coisa aqui. Aí de repente, pum, iluminação. O Espírito Santo iluminou a sua mente. E o quarto é importante. Pouca gente cita, mas é importante nesse processo. Porque este livro, pega a sua Bíblia aí. Eu não sei se tem alguém para tirar foto, mas essa é uma das partes do culto que eu mais gosto. Levanta ela, os que trouxeram assim, de preferência aberta. Levanta ela bonita assim. Cadê? Deixa eu dar uma olhada se todos trouxeram. Isso, assim, ó, bem bonito. Olha que coisa linda. Igreja com Bíblia na mão. Olha o altar aqui, ó. Bíblia Sagrada. Bíblia. Olha, até músico lá atrás tem também. Trouxe o trompete aí e trouxe a Bíblia. Glória a Deus. Está vendo essa Bíblia? Ela só chegou na sua mão, primeiro, revelação. Diga revelação. Segundo, inspiração. Diga inspiração. Terceiro, iluminação. Diga iluminação. E quarto, pela preservação. Este texto é o texto mais perseguido de toda a história da humanidade. Mataram para acabar com esse texto. Fizeram fogueiras gigantes com cópias desse texto. Quiseram a toda maneira tirá-lo para que gerações posteriores não pudessem ter esta palavra. Mas quanto mais perseguiram ela. Aliás, Jesus, o Espírito Santo me traz um texto aqui lá de Êxodo. Eu acho que é o capítulo 1, verso 8. Faz tempo que eu não cito ele lá, mas está lá no capítulo 1. Que diz assim: quando o povo de Israel estava cativo lá no Egito, e começaram a crescer e se multiplicar, e se enfadaram por conta do crescimento e a multiplicação do povo de Deus. Então alguém chegou para o faraó e diz: olha, tem que tomar cuidado com esse povo aí, está maior que a gente já. É melhor a gente fazer alguma coisa. E eles começaram então a torná-los escravos. E o texto lá diz uma coisa, diz assim, ó: quanto mais os afligiam, quanto mais os perseguiam, tanto mais eles cresciam. É o 12? Tanto mais eles cresciam. Eu sou do interior, eu vou puxar o R, Eu sou do interior, como eu disse para vocês, e minha mãe teve 5 em casa. Meu pai e 3 crianças. E quando não tinha mistura, ela pegava um ovo. Quantos ovos? Um ovo, isso. Só que ela não ia fazer direto, porque só tinha ele para todos os 5. O que ela fazia? Um processo. Qual é o processo? Eu estudei esse processo metodologicamente e cientificamente para saber por que a clara ela cresce quando faz esse processo. Hoje eu não vou falar aqui, quem sabe outro dia eu falo. Mas ela pegava, e minha mãe não sabia desse método científico. Ela pegava, abria assim um buraquinho nele, colocava, derramava toda a clara num prato. Ela ia e pegava, depois teve outras coisas mais modernas, mas ela pegava o garfo mesmo. E minha mãe começava bater naquela clara, mas batia, irmão, mas batia, com força. Eu via as veias da minha mãe assim, e eu ficava só olhando aqui, disse, coitada da Clara. E tome pancada. Era força e velocidade. Quanto mais rápido ela batia, quanto mais pancada ela dava na Clara, mais ela crescia, ia tomando a vasilha assim, ó. E enchendo. No final ela abria, colocava a gema, mexia mais, jogava uma cebolinha, um negócio, um coentro ali, tal, colocava. Irmão, não é que dava mistura para os 5, dava até para repetir. Aí Deus me deu um negócio quando eu vi Êxodo 1:12. E aí eu trago para aplicar carinhosamente para os irmãos. Eu disse que crente é igual ovo. Quanto mais ele apanha, quanto mais ele sofre, quanto mais o inimigo se levanta para jogar pedra, para caluniar,
mais esse povo cresce, ao ponto de o inimigo olhar para você e não saber, mas está na luta, está com dor, está na prova, está sofrendo, está na angústia, e ainda veio para um congresso como esse, para adorar a Deus, para crescer. Já parei, hoje eu estou aqui como ensinador e não pregador. Só foi um deslize aqui, pastor. Vamos lá. Vamos à frente. Olha aqui para mim. Nós estamos num registro dinâmico. E o que é que dá esse dinamismo? O ensino. Marcos, ao olhar para o império, para a capital, para os crentes que eram muito exigentes, já que eram da capital e império, ele encontrou uma única forma de levar Jesus. Qual? Pelo ensino. E aqui eu quero tratar algumas coisas com vocês. A palavra grega de ensino é a palavra didasco. Olha que palavra bonita em grego. Vamos aprender? 1, 2, 3 e vocês dizem didasco. Daí surgem muitas outras palavras. Por exemplo, Jesus é chamado, no original, ele não é chamado de mestre, essa é a tradução no português. Ele é chamado de didáscalos. Quem é o didáscalos? Ora, é quem tem o didasco. Então, quem é o ensinador? É quem tem o ensino. Simples assim. Mas surgem palavras como didascalia, didaquém, não é? Ou didaquê, não é? Um dos documentos mais antigos que nós temos, da época dos apóstolos, é a didaquê, as instruções dos apóstolos. Tem para vender isso hoje. Tem na internet também, você dá um Google aí e você vê. Eram instruções em formas de tópico de como deveriam ser os crentes daquele segundo, terceiro século. Ok? Documento muito antigo. E a palavra é didaquê, ou seja, ensinamentos, instruções. E é de onde vem a palavra portuguesa didática. Entendeu ou não? Então, quando eu falo de didática, eu estou falando isso aqui. Eu estou falando de ensino. E esta palavra, né, didasco, no texto sagrado, é interessante. Por quê? Porque ela aparece mais de 260 vezes e o Marcos usa quase 40 dessas 260. Ok? Então veja, o Marcos ele usa tanto a palavra didasco para dizer ensinamento, e aí eu poderia falar com você. Está aí em Marcos 1, 21, 2, 13, 4, 1 ao 2, Marcos 6 e 2, Marcos 6 e 6, Marcos 6 e 34, Marcos 8 e 31, Marcos 9 e 31, eu poderia ir embora, né? No total de 12 ocorrências do verbo didasco. Substantivo. Bom, substantivo é a palavra didaquê, que significa ensino. Aí foi traduzido como doutrina. Então, ensino e doutrina é didaquê. Ok? Então, quando você vê lá uma doutrina, não é? Ou ensino, a palavra por trás é a palavra ensino. 4 ocorrências de didaquê. Mas também tem didáscalos, professor. Jesus é tratado como mestre, como ensinador em várias ocorrências, 12. E posso lhe mostrar, em Marcos 4, 38, mestre, não te importa que pereçamos? Em Marcos 5, 35, não incomodes mais o mestre. Em 9 e 17, mestre, trouxe-te meu filho. E você vai conectando aí, porque vocês são professores, né? Sabe de que passagens eu estou dizendo. Então no 9 e 38, mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome. Marcos 10 e 17, bom mestre, não é qualquer mestre não, é bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mestre, tudo isso guardei desde a juventude. 10:35, mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Marcos 12:14, mestre, sabemos que é verdadeiro. Marcos 12:19, mestre, Moisés nos escreveu. 12:32, mestre, dissestes bem. 13:1, mestre, olhe que pedras. Veja o 14:14. Ó mestre, o mestre diz, onde está o aposento? E ainda temos a palavra didascalia, que é aqui uma introdução, um ensino formal de Jesus, que não aparece em Marcos, mas aparece em outros textos. Então, a palavra ensino nas Escrituras, ela é muito utilizada. E Marcos também vai mostrar isto. Só que o ensino de Jesus é um ensino transformador. É um ensino dinâmico. E aí, junto ao ensino, vai aparecer uma outra palavra. A palavra é a palavra exousia. Vamos aprender grego, não? Exousia. Mais bonitinho, exousia. Isso, exousia. Sabe o que significa exousia? Autoridade. Aí Marcos é quem vai dizer o seguinte: o ensino de Jesus é tão
tão atraente, mas tão dinâmico, mas tão extraordinário, que não dá para se comparar com o ensino dos escribas. Aí ele diz assim para nós, vê o texto aí, Marcos capítulo de número 1, onde nós estamos, no versículo 22, maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade. O ensino de Jesus tem autoridade. E este ensino que lá em Marcos 16 ele diz, agora eu vos entrego este ensino, a responsabilidade dele a vocês, ide por todo o mundo, ensinando, fazendo discípulos, matetés. Essa responsabilidade chegou a mim, chegou a você, chegou aos professores, superintendentes que estão aqui. E eu preciso saber, quando eu assumo a responsabilidade de ensinar, que eu não estou ensinando qualquer coisa. Eu não estou ensinando nem sobre qualquer coisa e nem a qualquer pessoa. Eu estou ensinando aqueles que um dia o Senhor salvou. A igreja do Senhor. Eu estou ensinando a palavra de Deus poderosa, como eu vos ensinei aqui. Eu estou vos trazendo o evangelho. Então Jesus quer nos habilitar para que nós compreendamos primeiro que o evangelho de Jesus, ele tem autoridade. E alguém vai lhe questionar, mas qual é a sua autoridade? Se alguém disser, mas será que ele tem autoridade para ensinar? Será que ela tem autoridade para ensinar? Irmão, tem uma coisa que Jesus ensinou a fazer. Se alguém não acredita na vocação e no chamado que você tem, ignore. Jesus ensinou isso? Ensinou. Ignore. Em Marcos, já lá para o segundo volume de Marcos, que ele é dividido pelo capítulo 8, chegaram para Jesus e disseram assim, ei, espera um pouquinho, precisamos conversar. São os sacerdotes de novo, são os doutores da lei. E chegaram para ele e falaram assim, você está falando aí, estão falando que o senhor é alguém agora, o top da autoridade. Eu estou parafraseando o nosso tempo, né? Nos diga o seguinte, primeiro, que autoridade é essa? Segundo, de onde vem e quem lhe deu? Jesus olha a petulância deles. Já que vocês gostam de pergunta, eu vou fazer uma para vocês também. O batismo de João veio do céu ou vocês julgam que é da terra? Aí eles começaram a conversar e disseram o seguinte, entre eles, e Jesus ouvindo tudo, porque Jesus, ele não é só onisciente, onisciente é um atributo de Deus, ele é presciente. O que é a presciência? É saber tudo antes, ele conhece o fim já no começo. Aí ele está vendo lá o imbróglio lá, eles estão dizendo o seguinte, paz, e agora? O que a gente responde para Jesus? Se a gente disser para Jesus que veio do céu o batismo de João, você se lembra do batismo de João? Pastor, o senhor me dá 2 minutinhos só? Dá 9 horas ali, 2 minutinhos, só para eu fechar isso aqui? Olha aqui para mim, é que eu sou britânico, eu olho o relógio e já quero entregar o microfone. Então veja só, escute isso. Você se lembra do de João? João está batizando lá no Jordão e de repente uma grande quantidade pergunta, João, o que devemos fazer? Convertei-vos e sejam batizados, arrependei-vos. E olha que João é um tipo de ensinador que se a gente desse oportunidade para ele hoje, ele seria o incorretamente ou politicamente incorreto. Porque eu cheguei aqui tão carinhosamente, queridos de Deus, caríssimos, amadíssimos, bombonzinhos de Jesus. Não, não fiz isso não. Mas o João chegaria aqui e diria a vocês, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não, para de presumar de vós mesmos que vocês são filhos de Abraão. Porque eu digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E quer saber? Vocês estão achando que ele vem com o quê? Ele vem com machado. E o machado está colocado na raiz da árvore. A árvore que não produz bom fruto é cortada. E ele lança no fogo, porque ele tem condenação. E ele não tem só machado não, ele tem pá. E ele está chegando aí para limpar a vossa eira, recolher o que é trigo e a palha queimar no fogo que não se consumirá. Rapaz, uma mensagem dessa, nunca mais eu voto em pinda. Mas aí aqueles que aceitaram o ensino se converteram e foram batizados. Mas os que não, eram quem? Os fariseus, rejeitaram, por isso foram chamados de raça de víboras. Agora, Jesus está confrontando, porque Jesus viu isso acontecer lá atrás. Ele sabe tudo. E falou assim, o batismo de João, responde aí, vai rápido.
É do céu ou é da terra? Aí eles foram conversar e disseram o seguinte: bom, se a gente disser que é do céu, ele vai nos dar uma. Ele vai dizer: por que vocês não quereram então e se batizaram? Suas raças de víboras. Mas se a gente disser que é da terra, pensa, irmão, num povo covarde, medroso. Falou assim: nós tememos, está escrito, tememos o povo, porque todo o povo sabe que João é um grande profeta. Ele não é só grande, Jesus falou que dentre os nascidos de mulher não tinha ninguém igual a João. Então, como eles ficaram nesse impasse, chegaram para Jesus e disseram para Jesus o seguinte: ó Senhor, Jesus, nós não sabemos se é do céu e da terra. Mentira, sabia, mas não queria falar. Aí Jesus: não sabem? Também não conto para vocês qual é a minha autoridade e de onde ela vem, porque eu só revelo ela para quem eu quero. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Que maravilha, não é, irmãos? Então, amanhã, 18h30, para a gente terminar às 20h30. Que bom a gente ter horário para começar e terminar. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Amanhã, 18h30, pastor Samuel, até 20h30, porque aí vocês ainda sobram um pouquinho da noite, levar a esposa para passear, tomar um lanche por aí, não é? Então, a gente está preocupado com esse cuidado. Isso, aqui, ó. Ele tem um material para oferecer para os irmãos e, podendo adquirir, irmão, faça isso, viu? Abençoa muito o ministério do nosso prezado pastor. Vamos orar. Pastor Renato, faz a oração final. Paz do Senhor, meus irmãos, oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecê-lo por esta noite maravilhosa, onde aqui aprendemos a tua preciosa palavra. Continue abençoando a vida do pastor Wilson, sua família, a este ministério, Pai amado, que atendeu esta noite, este congresso da Escola Bíblica Dominical, os coordenadores, e permitindo, Senhor, voltaremos amanhã para dar continuidade a esse congresso, Pai. Leva os teus filhos em paz, livra, Senhor, de todo mal, guarda todos quanto assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus a todos abençoe. Passe por ali e já leva com autógrafo do pastor Wilson Faraço.